Olá, aluno. Aqui é a professora Estela e voltamos com o resumo da nossa aula de português de hoje, dia 6 de agosto de 2020. Hoje fizemos um resumo do assunto que abrangeu, três módulos, módulo 9, módulo 10 e 11, falando sobre os adjetivos, tá? É um resumo desses três módulos. No módulo 9, nós vimos a definição e a classificação dos adjetivos. Então, acompanhe comigo. O adjetivo é a palavra variável que designa uma especificação ao substantivo, caracterizando-o. Os adjetivos eles podem ser classificados em primitivos, que são aqueles que possuem apenas um radical, tá? Que apontam qualidades. Por exemplo, claro, triste, grande, vermelho. Temos também os derivados, que são formados a partir de outros radicais, por exemplo, infeliz, azulado. Nós aprendemos também os substantivos simples, que apresentam um único radical em sua estrutura, por exemplo, apavorado, feliz. Vimos também os substantivos compostos, que apresentam pelo menos dois radicais em sua estrutura. Exemplo, ítalo, brasileiro, socioeconômico. Na unidade 9, também vimos os adjetivos pátrios, que são os adjetivos referentes a países, estados, regiões, cidades ou localidades. Por exemplo, brasileiro, goiano, carioca, acreano, capixaba, certo? Vimos também as locuções adjetivas, que é a união de duas ou mais palavras que possuem valor de adjetivo e são normalmente formadas por preposição mais substantivo, Temos aí alguns exemplos. O amor de mãe, que você vê que destacado, é o mais forte de todos, Esse de mãe em destaque eu posso substituir por amor maternal ou materno. Temos também, os trabalhadores receberam o pagamento do mês. Esse do mês, que também está em destaque, pode ser substituído por mensal. Janaína comprou um anel de ouro, que também pode ser substituído por dourado, de ouro por dourado, No módulo 10, nós aprendemos a flexão de gênero e número. Então, vamos lá. Na flexão dos adjetivos, a gente viu que eles sofrem essa variação em gênero, número e grau. Tá? Trabalhando aqui a flexão do gênero. Os adjetivos assumem o gênero dos substantivos a qual se refere, Quanto ao gênero, os substantivos podem ser biformes ou uniformes. Os adjetivos uniformes apresentam uma forma para o gênero feminino e outra para o masculino. As formas do feminino são marcadas pelo acréscimo do sufixo a ao radical, tá? E aí a gente tem aí alguns exemplos. O homem honesto, a mulher honesta. O produtor inglês, a produtora inglesa. Os adjetivos uniformes possuem uma forma, tá, para o masculino e o feminino. Por exemplo, o pássaro frágil, Pássaro aí está no masculino e frágil não sofreu nenhuma alteração. Ave frágil. Ave é uma palavra que está no feminino, a ave frágil, e você viu que frágil novamente não sofreu alteração. Escritor ruim, escritora ruim. Na flexão do gênero dos adjetivos, tá? Compostos, a gente viu lá, que esses adjetivos compostos, só o último elemento que vai sofrer essa variação para o feminino. Por exemplo, rainha todo-poderosa, rei todo-poderoso, ok?
Flexão de número. Os adjetivos concordam em número com o substantivo que modificam, assumem a forma singular e plural. Temos aí o exemplo, né, de político, corrupto. A minha variação de número se dará políticos corruptos. Salário digno, salários dignos. Os adjetivos compostos merecem maior atenção na formação de plural. Nos adjetivos compostos formados por dois adjetivos, apenas o segundo elemento vai para o plural. Exemplo, clínica médico-dentária, né? E aí a gente tem, né, clínica médico, clínicas médico-dentárias. Só o meu segundo elemento aí que foi para o plural. Os adjetivos compostos em que o segundo elemento é um substantivo são invariáveis também em número, tá? Recipiente verde-mar e o meu plural se dará recipientes verde-mar. Você viu que aí eu tenho um adjetivo e um substantivo, então esse adjetivo composto não vai sofrer variação quanto ao número. Tinta amarelo canário, tintas amarelo canário. Já no módulo 11, nós aprendemos sobre a flexão do grau, tá, pessoal? Quanto se quer comparar ou intensificar as características atribuídas ao substantivo, os adjetivos sofrem variação de grau. Tem-se o grau comparativo e o grau superlativo. O grau comparativo é aquele que compara-se a mesma característica atribuída a dois ou mais seres ou duas ou mais características a um único ser. O grau comparativo ele pode ser de igualdade, superioridade e de inferioridade, tá? A gente tem aí no grau comparativo de igualdade, né? O meu primeiro elemento ele vai ser equiparado, né? Ele vai ter o mesmo grau, tá? Para o meu primeiro elemento e para o meu segundo elemento. Ela é tão exigente quanto justa, ou seja, estamos aqui, né, em qualidades equilibradas. Ela é tão exigente ou quanto sua mãe ou como a sua mãe. B. Grau comparativo de superioridade. Aí a gente tem, né, o grau analítico e o sintético. No grau de superioridade, o meu primeiro elemento vai ser superior ao meu segundo elemento da comparação. Seu candidato é mais honesto do que o meu, tá? A forma analítica. E a forma sintética, tá? O Sol é maior do que a Terra. E aí temos algumas observações, né, para o comparativo de superioridade, que também são utilizadas as formas sintéticas herdadas do latim, né? Melhor, pior, maior, menor, superior, menor, certo? Temos aí o nosso terceiro grau, né, o comparativo de inferioridade, que é aquele que o meu primeiro elemento ele vai ser menor, né, do que o meu segundo elemento. Somos menos passivos do que eles. Grau superlativo. A característica conferida pelo artigo é intensificada de forma relativa ou absoluta, né? Então, no modo relativo do superlativo, tá, pessoal? A gente tem a intensificação da característica conferida pelo adjetivo. É feita em relação a todos os demais seres de um conjunto, que apresentam uma certa qualidade. Pode exprimir superioridade ou inferioridade e é sempre expresso, né, da forma analítica. Aí a gente tem aí dois exemplos, né? Este é o mais interessante dos livros que li. Ou seja, este livro que eu estou lendo, ele é mais interessante do que todos os outros que eu já li, né? Superioridade aí.
ele é menos egoísta de todos, né? A gente tem aí um superlativo relativo de inferioridade. O superlativo absoluto, ele indica que determinado ser apresenta determinada qualidade em alto grau, transmitindo ideia de exagero, tá? E aí a gente tem duas formas, a sintética e a analítica. A forma analítica, tá? O modo analítico é formado com a presença de um advérbio. Você é muito crítico, tá? A prova de matemática estava extraordinariamente difícil, tá? Então, a gente está utilizando aí advérbios para intensificar essa ideia, né? O conceito aí de difícil, de crítico, tá? Sintético é expresso com a participação ou o acréscimo, né, de sufixos. Normalmente a gente vai utilizar aí o ícimo, ílimo ou o érrimo. A prova de matemática estava dificílima. Este piloto é velocíssimo. Certo, pessoal? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Um resumo do assunto adjetivo. Existe uma atividade também em PDF trabalhando esse resumo, né? Todos os assuntos trabalhados, né, no módulo 9, 10 e 11 sobre os adjetivos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.